entrevistas, hoje recebendo o vereador Marcos Antônio, do PDT. Marcos Antônio foi autor de uma lei, foi aprovada na Câmara de Vereadores em 2012, no mandato anterior. Esta lei, ela traz uma importante decisão para o consumidor jataiense. Marcos Antônio vai contar para nós o que essa lei trata, como que ela foi aprovada e agora, em 2017, a Justiça concedeu uma liminar fazendo prevalecer esta lei importante ao consumidor de Jataí. Tudo bem, vereador? Tudo bem, Giovana, graças a Deus. O que se trata a lei de sua autoria, aprovada em 2012? Essa lei, na verdade, é uma lei que trata justamente da questão da prestação de serviço de água e esgoto no município de Jataí. Porque a gente sempre contestou, sempre questionou a questão dessa cobrança abusiva, absurda, dos valores praticados na água no estado de Goiás como um todo, através da empresa Saniago, hoje com uma parceria na questão do esgoto. E a gente, de tanto ver as pessoas reclamar do valor abusivo das contas e discordar também da questão do esgoto, nós pelo menos tivemos a iniciativa de fazer uma lei aprovada no ano de 2012, como você mesmo disse, Giovana, separando as contas de água e de esgoto. Ou seja, então essa lei ela obriga a empresa fornecedora de água e esgoto em Jataí a separar as suas contas, ou seja, fazer essa separação emitindo um talão de água e um talão de esgoto para o cidadão. Só que essa lei ela não estava sendo cumprida. Nós diversas vezes procuramos a empresa Saniago, fomos também agora na subdelegatária, que é a Odebrecht, agora a BRK, e mostramos a lei, nunca eles tiveram a iniciativa de separar, cumprindo a lei municipal, que é anterior, inclusive, à subdelegação. E nós procuramos, através do Dr. Geraldo Zambuja, que é um advogado aqui, amigo da gente, um advogado atuante na cidade, do escritório Fernandes e Fernandes, e propusemos que nós pudéssemos entrar com ação popular, obrigando que a empresa Saniago e a BRK cumprisse a lei municipal de 2012, a lei 3351. E tivemos a grata satisfação essa semana, através do comunicado, uma decisão liminar aqui do Dr. Tiago Castelhano, juiz de direito da nossa cidade, obrigando a empresa, a partir da próxima fatura, separar, emitir uma conta de água e uma conta de esgoto para o cidadão jataiense, sob pena de multa, cada talão emitido. No descumprimento da lei, pagar uma multa de R$1.000 para cada fatura emitida. Tá aí, então uma liminar judicial faz com que esta lei, aprovada em 2012, seja cumprida. Ou seja, você agora vai receber 2 talões, não só um, com água e esgoto no mesmo talão, vai ser 2, água um e esgoto o outro. Se você não tiver dinheiro para pagar um ou outro, você paga a água, para você não ter cortado, e o esgoto você pode até deixar de pagar ou deixar para outro dia. Mas qual que seria o objetivo maior dessa separação, vereador? Uma vez que o cidadão vai ter que pagar os 2. Por que separar essa cobrança, e sendo que a obrigação continua? Na verdade, nós entendemos que é inconstitucional a cobrança de esgoto, porque você cobra um esgoto, é uma taxa cobrada baseada na outra, e o Código de Defesa do Consumidor não permite isso. Você não tem como medir o esgoto. Então, ficou casada, e esse casamento de cobrança é inconstitucional, é proibido. Você quis separar isso com o objetivo futuro de talvez extinguir essa taxa? Seria esse o objetivo? Na verdade, Giovana, primeiro o objetivo principal é dar opção ao cidadão para que ele possa optar por qual conta que ele deve pagar. E a água é um bem essencial. A gente sabe muito bem que essa questão do esgoto ela é questionável, a forma que eles fazem a cobrança por estimativa. Você, às vezes, entra, por exemplo, uma quantidade de litros de água na sua casa e você, às vezes, não joga essa mesma quantidade para o esgoto. E hoje a cobrança é 100%. O que você paga de água, você paga 100% também do esgoto. E muitas vezes uma pessoa que usa água, por exemplo, para beber, usa água para aguar um jardim, usa água para lavar um carro, dar um banho no animal na casa, ele não usa o esgoto. Então, a maioria dos estados, essa cobrança ela é um percentual em relação à água, e infelizmente no estado de Goiás chegou-se à absurda cobrança de 100% do esgoto em relação à água, o que eu acho um absurdo. E esse é o objetivo por quê? Porque o bem essencial para o ser humano, o serviço essencial é a água. A água é um bem que nós não podemos ficar sem. E a gente vê, muitas pessoas têm o dinheiro às vezes para pagar a água, mas não dá conta de pagar a conta como um todo. E o esgoto vindo 100% onera muito mais essa família.
E a gente sabe, você mesmo acabou de dizer, que o esgoto a gente não tem como medir. Agora, a água se mede, a água se usa. E se você usa a água, você vai pagar. Então, naquele mês que o consumidor não tem condições de pagar a conta como um todo, as duas contas de esgoto e de água, ele faz a opção, eu vou pagar a água, na hora que eu tiver melhor, arrumar o dinheiro, eu pago o esgoto. Porque hoje o que acontece? Você não tem condições de pagar toda a conta, toda a fatura, eles vão lá e cortam o seu fornecimento de água. A gente visita famílias aí nos bairros carentes, famílias com 6, 7 pessoas, 8 às vezes, crianças pequenas, crianças de colo, chega lá, a água está cortada porque eles não conseguiram pagar a água. E o valor está vindo muito alto. E o valor é um né? absurdo, que a gente está questionando essa questão dos valores também, que a Saneago ela sempre praticou um dos maiores valores na cobrança de água e esgoto no Brasil. O estado que mais cobra é o estado de Goiás. E todos os anos a AGR, que é a agência reguladora, que deveria proteger o cidadão e olhar realmente esse equilíbrio financeiro, ela todo ano autoriza no mínimo pela inflação. E continua a Saneago liderando o ranking como uma das empresas que mais cobram o valor mais alto de água e esgoto do Brasil. Estamos conversando aqui com o vereador Marcos Antônio, do PDT, ele que foi autor de uma lei municipal que separa a cobrança de água da cobrança de esgoto na cidade de Jataí. É bom que se diga que a Constituição prevê que o sistema de água e esgoto, ele é municipal, ele é de responsabilidade do município. Ou seja, uma lei municipal, ela é forte, ela é decisiva, ela é aplicável, né, de imediato. Ou seja, o Poder Legislativo Municipal, ele tem força para poder legislar sobre essa questão, porque é de responsabilidade do município essa questão. Ela é subdelegada, ela é outorgada, como é feita essa subdelegação para a Saneago, é uma concessão, depois uma subdelegação para outra empresa, que é a Odebrecht. Mas a verdade é que o vereador Marcos Antônio aprovou uma lei em 2012 para que a cobrança fosse separada, a cobrança de água. A água tem um hidrômetro na porta da sua casa, ele mede o consumo e você paga aquilo que você consumiu. Aqui em Jataí já foi cobrado 20% do valor da água com questão do esgoto. Depois passou para 40%, para 60%, hoje está em 100%. Um absurdo. A administração passada, Humberto Machado, deu esse poder para a Odebrecht, para a Saneago, e inclusive com 30 anos. Nós vamos sofrer essa penalidade por mais 30 anos. É um negócio escandaloso. Mas pode se mudar. Numa ação como essa, é uma ação popular, trouxe agora uma decisão liminar. O juiz de Jataí, doutor Castelhano, deu uma liminar, fazendo que essa lei seja cumprida, que a cobrança seja separada. Ou seja, se você não der conta de pagar a conta toda, paga a água, que ela não vai ser cortada. Logicamente que essa cobrança de esgoto será futuramente discutida também. A questão do 100%, essa questão do atrelamento, por que se cobra 100%, poderá, quem sabe, baixar isso aí para 50%, até para o consumidor dar conta de sobreviver, ter como, né, ter dinheiro aí, sobrar um pouco de dinheiro para comprar, para viver, para comer. Esta é a questão, mas é uma discussão importante, é uma decisão importante. O vereador Marcos Antônio traz aqui uma grande notícia, uma notícia que pode avançar aí futuramente para uma decisão favorável à população, ao consumidor jataiense. Porque a cobrança de esgoto é um afronto ao Código de Defesa do Consumidor. Ela rasga o Código de Defesa do Consumidor no artigo 39, quando diz que você não pode cobrar qualquer coisa ligada a outra. Se você vai cobrar uma taxa, ela tem que medir alguma coisa, ela tem que pesar, ela tem que oferir alguma coisa. Você não pode falar assim, não, ela é 100% com relação à água. Então, ela por si só, ela é inconstitucional. Então, é um avanço você separar essa cobrança. Não é isso, vereador? É verdade, Giovanni, você falou bem. O Código de Defesa do Consumidor é uma lei federal, ela tem validade em todo o território nacional, para todo cidadão brasileiro e para todas as empresas que prestam serviço. E essa cobrança, o que motivou a lei foi justamente essa cobrança conjunta, porque o Código fala de produto ou serviço. Você não pode ter venda casada de produto e serviço. E a gente fica mais tranquilo ainda em relação a isso, porque a própria empresa que antes, a Saneago, ela explorava o serviço de água e esgoto, somente a Saneago.
ela mesma separou. Hoje a Saniago cuida da parte da água e a BRK, que é a antiga Odebrecht, cuida da parte do esgoto. Eles mesmos separaram. Então a gente reforça mais ainda só a lei, né? questão da lei municipal. E um detalhe, pessoal, é que a lei municipal ela é anterior à subdelegação. Então nós fizemos essa lei no momento ainda que a subdelegação não tinha sido feita. Ainda nem se discutia ainda a subdelegação. E nós fizemos essa lei justamente pensando que está afrontando uma lei federal, que é o Código de Defesa do Consumidor, e pensando principalmente em você, que tem essa dificuldade. A gente sabe como que o trabalhador brasileiro sofre para conseguir manter as suas contas em dias e ficar sem água. E num mês, num momento que você às vezes não dá conta de pagar aquela fatura toda, você faz a opção. Porque às vezes você tem uma conta de telefone, uma conta de luz, uma conta de água, uma conta de esgoto, e se a sua receita, a sua renda não dá para pagar, você escolhe quais aquelas que são prioridades para você, para que você não tenha como ficar sem. E às vezes você faz a opção, vou pagar a luz, vou pagar a água. Deixa o telefone para depois, deixa o esgoto para depois, deixa outros compromissos para depois. Não para ficar inadimplente, não deixar de pagar, mas pagar no momento em que tenha condições. Porque você está lá sem condições de pagar. E você, naquele momento, você está precisando de uma água, como eu disse, que é um bem essencial para a humanidade. A pessoa vai lá, a empresa vai lá e corta o seu fornecimento de água, deixa você com a criança, com uma pessoa doente dentro de casa, sem fazer a sua própria higiene de forma adequada, que muitas pessoas, principalmente as pessoas mais carentes, Giovana, elas têm, às vezes, uma caixa d'água pequena, que não dá também para guardar, para reservar uma quantidade maior de água. E pede, a gente visita famílias aí, como eu disse, criança de colo, criança recém-nascida, ali sem as mínimas condições de usar água em virtude da família não ter dado conta de pagar essa cobrança absurda de água e esgoto de forma conjunta. Então, essa separação com a Lei 3351 de 2012 é cumprida agora através de uma sentença liminar, e a gente espera que a nossa justiça brasileira, que se a empresa recorrer, tenha também o bom senso de entender. O Giovanni disse de forma bem clara, o serviço, ele é do município, ele pode passar, fazer uma concessão para outra empresa, como tem acontecido em Jataí ao longo dos anos, desde 1969, se eu não me engano, a Saniago está em Jataí prestando serviço. E os nossos gestores sempre alegam que o município não dá conta de fazer, de assumir o serviço de forma integral e da mesma qualidade que a Saniago presta. Mas nós não podemos deixar o consumidor ser explorado e não podemos tirar a opção do que a lei federal prevê, que é o Código de Defesa do Consumidor, separar e dar essa opção para que o cidadão, o consumidor, você principalmente, que mais necessitado, que mais sofre, trabalhando dia a dia, ganhando um salário mínimo, um salário que às vezes mal dá para a sua subsistência, você não tem condições de fazer a opção, de optar. Eu quero esse mês pagar a água e quando eu entrar mais dinheiro, que eu conseguir arrecadar mais um pouco, eu pago o esgoto. Então hoje você vai ter essa opção, você tem essa opção. E é uma decisão liminar, como eu disse, a gente espera que tenhamos êxito também nas instâncias superiores, pensando no cidadão, pensando em você que trabalha, que sustenta esse país. Que os grandes devedores do país, Giovanni, não são as pessoas pobres, as pessoas que mais precisam. Os grandes devedores são os que mais ganham dinheiro, que mais têm benefício do governo, seja federal, seja estadual, seja municipal. Então, você que sustenta esse país, hoje tem uma opção. A Lei 3351, hoje, ela está, através de uma medida liminar, sendo obrigada a ser cumprida pela empresa Saniago e pela empresa BRK, que explora o serviço de esgoto, e a partir desse mês, você vai receber duas faturas, uma de esgoto e uma de água, te dando a opção de fazer e pagar, se você não puder pagar ainda todo, a fatura que você melhor achar, e a gente sabe que é a fatura de água, que a água que é um bem essencial, e o esgoto ele está sendo discutido, a forma de cobrança, a forma de medição, que eles não têm como auferir, como medir de forma exata a quantidade de esgoto de água que está indo para o esgoto, de esgoto que está entrando na rede. E hoje nós temos também um agravante, Giovanni. Os municípios hoje que têm um plano municipal, que têm um plano diretor em execução, todos os municípios hoje prevê que os loteadores façam as redes de esgoto. Ou seja, a empresa, ela praticamente vai fazer somente as ligações e vai tratar o esgoto, ganhando absurdo de dinheiro e cobrando uma cobrança abusiva de 100%. E o cidadão jataiense, ele sabe, se fosse um valor menor, um percentual menor, ele jamais se negou e jamais se negaria a fazer. E eu, como homem público, como vereador, defensor da população e eleito para isso, que é minha obrigação defender os interesses do povo de Jataí, eu vou estar lutando enquanto puder e contra os pequenos, contra os grandes, contra aqueles que estiverem para defender o cidadão jataiense, que é meu papel, a minha obrigação, para isso fui eleito. E nós queremos também que
é como eu disse, que tenha sensibilidade as pessoas que forem olhar, olhando o lado do cidadão, do trabalhador que sustenta esse país. Alguma coisa está sendo feita, isso abre um canal para uma discussão maior, para uma discussão sobre essa questão da cobrança da taxa. E parabéns, vereador, eu acho que avançou, eu acho que é importante, a população vai receber com bons olhos e vamos continuar a discussão, chamar o Conselho Comunitário, discutir esses absurdos. Hoje é em torno de quase 5 milhões que se leva do povo de Jataí, 2,5 milhões para um, 2,5 milhões para outro, e os investimentos que elas deveriam estar fazendo, não está se fazendo. Essa Odebrecht, que todo mundo sabe, o seu presidente está preso até hoje, é uma empresa corrupta, uma empresa que não tem idoneidade e que a administração passada deu aí 30 anos para ela. Eu acho que tem que discutir e talvez, quem sabe, tirar essa empresa de Jataí e voltar à própria Saneago apenas com 20% ou no máximo 30%, para o cidadão não ficar no sacrifício. Inclusive, alguma coisa está sendo feita e o vereador está de parabéns aí pela lei. Obrigado. E, inclusive, Giovana, você falou na questão dos donos da empresa Odebrecht estarem sendo presos. Nós estamos encaminhando um documento para o Congresso Nacional, para que eles possam estudar, porque tem que ser através de lei federal, que empresas envolvidas em corrupção, em lavagem de dinheiro, em roubo aos cofres públicos, ao dinheiro público, porque eles roubam o dinheiro público. Eles sejam, mesmo se tiver um contrato em vigor, que eles possam ser, esses contratos sejam automaticamente extintos e que se façam novas licitações com empresas idôneas. Mas isso é um projeto que o vereador não tem como entrar. Mas nós estamos encaminhando expediente para que o Congresso Nacional discuta isso. Porque nós não podemos, Giovana, uma empresa como a Odebrecht, que está todo mundo preso, uma empresa que está com corrupção, não só no Brasil, espalhada, arraigada pelo Brasil, mas até fora do Brasil, em vários países do mundo. E continua aqui com um contrato vigente, e sendo que a gente sabe que foram feitos negócios escusos, negócios desonestos, corruptos, usando os governantes, usando os homens que deveriam representar você, que deveriam defender você, cidadão, que fazem conchavos com esse tipo de empresário, que eu chamo de promiscuidade, Giovana. Isso é uma promiscuidade que o homem público, eleito para defender o povo, se mistura com esses empresários para ganhar dinheiro, para que essas empresas continuem explorando o cidadão, explorando o povo brasileiro, e os governantes e também essas empresas fiquem bilionários, estão hoje atrás das grades, mas as empresas deles continuam da mesma forma prestando serviço como tem acontecido em Jataí. Então, se nós tivermos uma lei séria, num país sério, entendeu? Que os nossos políticos tenham essa hombridade, esse respeito ao povo, empresas envolvidas em processo de corrupção, qualquer tipo de ato desonesto, ilícito, seja afastado imediatamente, seus contratos sejam quebrados, para que eles tenham também de entender, Giovana, que o dia que eles fizerem, se envolverem em corrupção, misturando com político vagabundo, político desonesto, que não representa o povo, eles sejam também, lembre-se o seguinte, a minha empresa, se eu me envolver com processo de corrupção, todos os meus contratos serão quebrados, eu não terei condições de fazer e nem me defender, porque é muito fácil, se prende os donos, arrecada-se um pouco do que foi feito, desviado de forma corrupta e desonesta, mas eles continuam operando. E você mesmo disse aqui, Giovana, levando do povo jataiense quase 5 milhões todo mês e sem prestar o serviço necessário, sem dar o retorno necessário. Porque quando a empresa assumiu esse contrato de subdelegação, Jataí já tinha quase 60% de esgoto. E Jataí hoje ainda não tem 75% de esgoto. E como eu disse, os empresários que estão investindo em novos loteamentos, eles são obrigados também a fazer a rede de esgoto. A empresa vai somente idade presente para eles, somente fazendo a exploração e o tratamento que nós também iremos fiscalizar. Se esse tratamento de esgoto está sendo feito da forma adequada, porque o esgoto tem que ser tratado e devolvido às nascentes, aos mananciais, no mínimo, com 90% despoluído, despoluído, para que retorne às nascentes e possa entrar novamente na cadeia. Então, nós também estaremos investigando isso, porque a nossa estação de tratamento de esgoto ela é antiga e a gente vê que os investimentos são muito poucos. Cobramos também, Giovana, como vereador, que a empresa nos apresente um relatório de todos os investimentos que fez até agora e quanto que ela até agora arrecadou, quanto que ela recolheu das contas do povo jataiense. Vereador Marcos Antônio, do PDT, sala de entrevista aqui no Jornal Local da TV Jataí.